Pessoal, tudo bem? Hoje vamos entender um pouco sobre o uso do artigo, né, da língua inglesa, que é de super importância, sobre a colocação da gramática, das estruturas de frases e palavras em inglês, né? Hoje, o sentido do né? Como um alfabeto em inglês, como vocês já viram, lá no sexto, quinto ano, né? O IBC, inglês. Então, claro que esse artigo ele dá complementação à pronúncia de como podemos falar e colocar as palavras. Podemos entender que a diferença entre and é algo complicado para nossos sentidos de uso de palavras, né? Até mesmo o vocabulário. Ambos querem dizer outro quer dizer uma, né? A colocação, porém, tem um uso de pouco diferente, né? Ele pode ser muito desapegado ao pensamento, né? Observamos que April, né? A gente pode em April, né? Umbrella, podemos utilizar como an umbrella, né? Podemos utilizar um sentido. Observe, como eu falei o an apron ou an umbrella, né? Utilizado o a para o apron e o an para o umbrella, né? Uma e né? Claro que a gente vai utilizar ou tanto o feminino ou o masculino. Vai depender de como a gente deve se expressar na hora. A gente pode usar, claro, é uma regra muito simples, quando a palavra começa como um som de vogal e, B, C, D, E, F, G. Aí a colocação do A, E, I, O, U, né? Claro que é o alfabeto. Já o vogal, que a gente dá uma expressão A, B, A, E, I, O, U. Então, observamos que usamos o an, né? Podemos perceber que a pronúncia dessa palavra fica até mais fácil com o an, né? E ao contrário, quando a palavra começa com som de consoante, usando o né? Assim, observamos que podemos usar o an, né, com o handball, né? Uma bola, and glass, or throughout, né? Um copo de água e a cup of coffee, uma xícara de café. Com essas palavras, você usa o and, claro, a N. Umbrella, uma guarda-chuva. An ice cream, um sorvete. E podemos usar o an apple, né? Uma maçã. Agora observamos que percebemos que a colocação das frases, né, pode ser quando utilizarmos a regra. Então, claro que esse é o motivo de a gente entender com o sentido do ao alfabeto em inglês, né, o mudo do H. Sendo consoante, ela tem um som de vogal, claro. Assim, ela requer um N, né, an honorable, né, man, um homem ilustre, em honest, might, um erro inocente. Isso também acontece com a palavra que começa com vogal, que tem um som de consoante, é preciso usar o an, né? Mais especificamente quando a palavra começa com i ou u, que tem com um som de y, o soante com you, né? Claro que a gente já percebeu isso. E quando começa com um som de w, né? O mesmo som de palavras wrong, exemplo de our only man army, um exército de um homem só, né? E a colocação desse sentido. Observe, about, né? As palavras, exemplo, about, a copy of, a weapon drop, né? A glass of water, I want me over, I upper, I orstimetric, né? A warm man, I ask cream, I umbrella, né? Observamos que devemos lembrar do som ao souber das exceções do vogal e o consoante, né? Que terá mais, observamos que terá mais problemas nos artigos indefinidos em inglês com am e am, né? Que é o uso dessa colocação. Estou colocando atividade complementar para vocês hoje,
certo? Desse sentido, peço para que vocês acrescentem, no caso, complete o espaço com artigo indefinido, que a gente acabou de trabalhar, acabei de explicar, com an ou nada, quando o artigo não for necessário, certo? Um grande abraço para vocês, qualquer dúvida é só falar.